Boa noite, queridos amigos, colegas espalhados por todo o Brasil. Nos nossos polos de transmissão, são 18 hoje, estabelecidos em alguns lugares especiais. Vocês estão conosco nessa nova proposta, Descomplicando a Síndrome do Intestino Irritável. Esse é um projeto no qual nós vamos estar juntos com mestres, amigos, colegas e vocês, para poder traçar um novo protocolo racional desde o diagnóstico até o tratamento, buscando algo mais assertivo, mais individualizando, enxergando, conectando com o paciente com o que há de mais moderno no instrumento do diagnóstico da síndrome do intestino irritável, que é o médico. Para essa noite, nós temos a honra, o orgulho de começar o ano de forma tão brilhante, com dois grandes mestres, não é, querido Vitório, nosso coordenador científico da APSEM, que está aqui para representar essa revolução que a APSEM está fazendo na neurogastroenterologia. Gratidão a você, por nós jovens temos muito o que agradecer durante esse período que você realmente abraçou essa causa. Seja bem-vindo, Vitório. Fala para os nossos amigos. Obrigado. Nós falaremos hoje de um assunto muito envolvente, que é a síndrome do intestino irritável, com várias fisiopatologias, e um diagnóstico, embora existam critérios, é sempre interessante a gente revê-los, e a Maria do Carmo falará um pouco a respeito disso, será muito interessante, temos muito a aprender com esses dois profissionais. Queridos colegas, nossa dinâmica será maravilhosa. A gente falará um pouco sobre diagnóstico, algo racional, prático, para poder direcionar essa nova linha do que a gente poderia fazer de melhor pelo nosso paciente. Algo breve. Você vai anotando suas perguntas, compartilhem, vá lá no chat da nossa plataforma, do lado direito você pode manifestar, mandar um abraço para a gente, mandar também alguma pergunta, sua consideração, sua experiência. A professora vai falar, logo depois a gente vai fazer esse debate. Logo em seguida, nosso querido Ricardo Barbucci, nosso mestre da neurofisiologia do aparelho digestivo, vai falar para vocês um pouco da parte terapêutica, como nós vamos ser mais assertivos, como vamos abordar melhor esse paciente. Depois teremos um novo debate para a gente poder fortalecer esse conceito e vocês continuam nos mandando suas informações, interagindo, será uma honra e participem. A partir de agora, vocês vão estar fazendo parte da nossa rede social, nós vamos fazer pílulas, conhecimentos ao longo de todo esse ano, para que vocês possam realmente compartilhar essa revolução que é a Descomplicando a Síndrome do Intestino Irritável. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Vitório, a APSEM, por essa oportunidade. A gente sempre gosta muito de falar desse tema, que dedicamos, estudamos e, sobretudo, é da nossa prática, né? Para trocar ideias mesmo com os colegas. Boa noite a todo o Brasil que está nos vendo agora. É um prazer estar aqui, falar desse diagnóstico da síndrome, os conflitos de interesse. E a gente começa falando do diagnóstico, dizendo que o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, ele vem aperfeiçoando exatamente a partir do reconhecimento do que o consenso de Roma, que são critérios estabelecidos desde os anos 80, onde os pesquisadores tentam uniformizar para que todo mundo, no mundo inteiro, faça diagnósticos baseados em critérios clínicos, visto que as doenças funcionais não nos ajudam de forma positiva ao diagnóstico com exames complementares. Então, o objetivo do consenso de Roma é esse, para a gente pensar, quando a gente vai fazer um diagnóstico da síndrome do intestino irritável, geralmente são pacientes que vêm para nós com sintomas muito típicos ou muito semelhantes de dor abdominal, distensão, constipação, diarreia, uma forma mista de sintomas que se entrelaçam, como a gente pode ver no diapositivo, mas que diferenciam. E essas diferentes doenças funcionais, elas têm critérios específicos porque exatamente o consenso de Roma mostrou isso para nós. E na nossa prática, muitas vezes a gente consegue, até com certa facilidade, diagnosticar a constipação funcional, a diarreia funcional, a síndrome do intestino irritável, a distensão, enfim, baseado nesses critérios.
Para a gente falar de diagnóstico, a gente tem que entender o que o consenso de Roma definiu. Que a síndrome do intestino irritável é uma doença funcional atribuída ao intestino delgado e grosso e caracteriza por dor e alteração do hábito intestinal, que a gente sabe hoje que ela é definida por o próprio consenso de Roma. Se a gente olhar um pouquinho ali para o livro de Roma 4, ela fala doenças funcionais, doenças do eixo, da interação do eixo cérebro-intestino. Roma 5 vai chegar daqui a pouquinho, daqui a 2 anos, e a gente vai ver que isso vai ser cada vez mais estabelecido junto com a microbiota. Os critérios, nós sabemos, são critérios baseados assim, no rigor de um consenso, que a gente sabe que na prática muitas vezes não conseguimos encaixar tão bem, mas que preenche critérios. O paciente tem dor abdominal, a dor é imprescindível para o diagnóstico, acompanhado de alteração intestinal, seja constipação, diarreia ou forma mista, e essa dor, ela relaciona com a defecação, mas ela não necessariamente melhora, a defecação não necessariamente melhora a dor. Então, o paciente tem que ter dor, é um sintoma imprescindível para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, alteração do hábito intestinal, e geralmente esses pacientes não apresentam sinais de alarme. Eles não têm emagrecimento, não têm sangramento, não têm alteração nos exames complementares, geralmente são mais jovens, ou seja, esse diagnóstico positivo de inclusão é possível. E a gente, quando fala da dor, qual que é a característica da dor abdominal da síndrome do intestino irritável? Não tem, assim, é uma coisa difícil porque ela vai se misturar, digamos assim, no diagnóstico diferencial de outras causas de dor abdominal de doenças crônicas atribuídas ao intestino. Ela é de moderada intensidade, ela pode ser tipo cólica, fincada, ela pode ser também queimação, ela pode ser difusa, mas mais frequentemente na região umbilical ou à esquerda, na fossa ilíaca esquerda ou flanco esquerdo. Predomina mais durante o dia, raramente desperta o nosso paciente à noite com dor, nem com diarreia, nem com dor. Ocorre pelo consenso de Roma, no mínimo uma vez por semana, mas geralmente o paciente que nos procura tem dor muito mais frequente que isso. Ela pode se relacionar à defecação. Muitos pacientes nos falam, eu evacuo e melhoro, mas não é necessário essa informação para o diagnóstico e acompanha muito frequentemente distensão e flatulência. Os pacientes associam muito a dor à flatulência. Aqui, passando rapidamente, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, é fundamental classificar o paciente de acordo com o seu padrão de fezes. O subtipo determina, inclusive, o prognóstico e o tratamento que o Barbucci vai abordar depois. A gente tem diferenças importantes aí na abordagem terapêutica, dependendo do subgrupo. E, basicamente, a gente tem 3 grupos na prática, com diarreia, com constipação ou forma mista. E uma coisa muito importante é que pode alterar com o correr do tempo. Ou seja, a gente sabe que um paciente chega para nós hoje com constipação, ele pode daqui a um ano chegar com a forma mista ou até com diarreia. Não é necessariamente, ela é estática, digamos assim. Se ele tem forma com constipação, ele não terá isso sempre. Bom, esse é um algoritmo do próprio consenso de Roma. Diante desse paciente com características muito prováveis clinicamente de dor, de diarreia ou constipação, na ausência de sinais de alarme, a história clínica vai nos fazer com que esse algoritmo caminhe. A gente não precisa de fazer muito exame complementar, é essa orientação que podemos sim acertar em mais de 90% só com a história clínica, só com um diagnóstico baseado no exame físico e história clínica, e a partir do momento que a gente fez alguns exames complementares, que a gente vai comentar rapidamente, a gente deve então classificar esse paciente de acordo com seus sintomas principais. Então, estabelecer um diagnóstico positivo é fundamental, isso a partir de uma história bem feita, temos que ter tempo para atender esse paciente. A falta de tempo é um dos fatores de erro diagnóstico e é um muito comum, realmente a gente às vezes tem pouco tempo, existem esses critérios todos que favorecem ainda mais a história de trauma no passado, na infância, na adolescência, predomina pela manhã e no máximo até o almoço, mas pode ocorrer em qualquer horário, mas raramente à noite. O paciente não tem sangramento, a não ser por muito esforço evacuatório. Às
às vezes tem muita correlação com a alimentação, melhora ou melhora com alguns alimentos. Então, todas essas características a gente tem que tentar, né, obter na história clínica. Valorizar muito esses sinais de alarme no diagnóstico. O paciente, mesmo jovem, a gente sabe o diagnóstico às vezes importante com doença inflamatória na fase inicial, às vezes difícil na forma mista diarreica. Então, avaliar muito os sinais de alarme, sangramento, anemia, emagrecimento, história familiar e, como eu disse também, o surgimento dessa doença mais tarde. Quer dizer, se uma doença funcional se inicia depois dos 45 anos, a gente obrigatoriamente terá que investigar um pouco mais. E o diagnóstico é de inclusão e a gente é orientado pelo Consenso de Roma e na prática também a fazer os exames complementares de uma forma muito individualizada, de forma mínima, mas é claro que a gente vai precisar de alguns exames para que a gente possa fazer esse diagnóstico de inclusão. Quais seriam, então, esses chamados exames básicos? Será que a gente precisa de muito exame? O que o Consenso de Roma sugere é que a gente faça, pelo menos, uma prova inflamatória, uma proteína C reativa ou, eventualmente, uma calprotectina, um TSH para excluir a doença tiroidiana, seja na constipação ou na diarreia, ou um hemograma. Quer dizer, essa seria a base e, claro, uma sorologia para doença celíaca nas formas mistas, nas formas com diarreia ou no paciente com a história familiar. E esse é uma recomendação de alguns consensos, como o britânico, onde eles sugerem exatamente isso. Eles sugerem, inclusive, que a sorologia da doença celíaca seja realizada, inclusive, na forma com constipação, uma proteína C reativa, um hemograma e a calprotectina, eventualmente, nos casos em que a gente realmente possa suspeitar que possa ter uma doença inflamatória ou uma pós-infecciosa, a calprotectina vai nos ajudar também. Mas são esses, basicamente, os exames que a gente necessita, ou pelo menos vai fazer a divisão de água. A colonoscopia em pacientes, obviamente, que preenche critério para fazer esse exame por questão de idade, de história familiar, mas para a síndrome do intestino irritável, basicamente na forma com diarreia ou mista, e se a gente fizer essa colonoscopia, sugere-se realizar as biópsias seriadas em busca de um diagnóstico raro, mas possível, que são as colites microscópicas. O que mais investigar nesses pacientes depende, é muito individual. Temos que lembrar de alguns diagnósticos que são hoje, ou pelo menos que a fisiopatologia hoje é muito estudada, como, por exemplo, a má absorção de ácidos biliares. Ainda não temos como avaliá-los na nossa prática. As intolerâncias alimentares, que muitas vezes a gente vai fazer o tratamento clínico, ou pelo menos o tratamento baseando na história do paciente, nas intolerâncias que ele relata, mas temos como fazer alguns outros, os testes para doença celíaca, ou pensar na hipersensibilidade ao glúten, deficiências de carboidratos, frutose, lactose, frutanos, a colite microscópica que eu já comentei, e também a gastroenterite eosinofílica, que cada vez mais tem sido descrita e que a gente tem que pensar, mas isso em condições muito específicas. Lembrar que é comum que os pacientes com intestino irritável tenham outras doenças associadas, funcionais do aparelho digestivo, ou mesmo, por exemplo, fibromialgia, cistite intersticial. Então, esses dados da história também vão nos ajudar a fazer um diagnóstico positivo. E prioridades essenciais é história. Interrogar sobre todos os sintomas, sinais de alarme, investigação dietética, avaliar individualmente que exames que devem ser realizados, os medicamentos que já foram usados, aqueles que estão sendo usados, e saber se o paciente teve ou não resposta aos tratamentos anteriores. Lembrando que a dor abdominal, por ser um sintoma imprescindível para o diagnóstico, é claro que ela tem que ser abordada e na história do paciente, nós temos que pensar muito em aliviar essa dor do nosso paciente. Mas o diagnóstico pode ser difícil, porque a gente tem dificuldades, às vezes, de obter essa história tão clara. Tem pacientes que têm sinais de alarme. Os sinais de alarme não são proibitivos na doença funcional, eles apenas falam menos a favor e, logicamente, nós vamos investigar mais caso haja sinais de alarme. E esse critério, esse caminho que aí o Fábio está falando, né? Vamos descomplicar, vamos fazer um algoritmo, e é esse, né?
é estabelecer o diagnóstico, se possível, adotando critérios como o de Roma, identificar os sintomas principais, considerar todos os fatores clínicos, solicitar os exames que julgarmos individualmente necessários para o nosso paciente e iniciamos, então, o tratamento. Terminando, e o futuro? O futuro, com certeza, nos brindará com muitas mais opções de diagnóstico, diagnósticos que possivelmente nos ajudarão a ter mais segurança e certeza de que é síndrome do intestino irritável. A genética vai chegando, a microbiota, o reconhecimento de uma microbiota mais desbiótica, mas ela é específica para cada doença. Então, é um caminho que eu, sinceramente, espero estar aqui para ver, mas às vezes eu fico pouco confiante que nos próximos 30 anos a gente tenha essas respostas. Mas vocês, jovens, com certeza verão esse futuro, a gente cuidando e curando a síndrome do intestino irritável. Muito obrigada. Estamos aqui com polos, amigos que estão acompanhando de todo o Brasil. Um abraço a todos eles, um abraço ao querido Fábio, ao Tiago, e em especial aqui nós temos o querido Maurício Bravin, que é mais um dos súditos da professora Maria do Carmo, e trouxe um tópico inicial para um debate. Sabemos cada vez mais que a síndrome do supercrescimento bacteriano, professora, está mais evidente, mais cogitada dentro dos nossos métodos diagnósticos, dos meios, paciente que está no pós-operatório, mas também vive numa interface com a síndrome do intestino irritável. O Maurício Bravin traz para a gente, existe algum marcador clínico que leve a uma necessidade de um teste de hidrogênio expirado já de imediato, nesse início desse racional diagnóstico, na sua opinião? Para esse diagnóstico diferencial? Boa noite, Maurício. É um prazer, né, saber que você está com a gente e todo o grupo lá de Belo Horizonte, que eu sei que estão reunidos lá também. Um abraço a todos. Então, é difícil esse marcador. É claro que a gente pode ter critérios clínicos que sugiram que, por exemplo, o paciente tem uma má absorção específica, um ácido fólico mais alto, ou mesmo a forma com diarreia. Eu, particularmente, num paciente que preenche critério, tem a forma com diarreia, faz aquele inicial, né? Especialmente excluindo a doença do glúten, se fez colono, eu vejo se tem biópsias, enfim, faço essa avaliação. Eu geralmente peço o teste do supercrescimento para esses pacientes, com forma mista e com forma com diarreia. É muito comum a presença de supercrescimento. Considera-se em torno de 50%. A grande questão que fica é, uma vez diagnosticado o supercrescimento, o paciente tem esse supercrescimento e não intestino irritável, a grande maioria vai continuar com alguns sintomas, a recidiva dos sintomas ocorrem. Não podemos esquecer dos fatores emocionais tão importantes na síndrome do intestino irritável, o eixo cérebro-intestino. Então, não é uma coisa só, mas a melhora dos sintomas, daquela distensão, dos gases, da diarreia, ela tem sido muito evidente, pelo menos num subgrupo de pacientes, e especialmente aqueles com a forma pós-infecciosa. E na história, a pergunta se os sintomas iniciaram após uma gastrite aguda, pós-Covid, a gente está vendo alguns chegando agora, tiveram diarreia na fase aguda e continuam com essa diarreia crônica. Então, eu acho que é individual demais para a gente determinar um caminho, mas com certeza eu peço nesses casos com muita frequência. Para vocês, algo rápido. Quando pedir a calprotectina fecal num paciente com diarreia e qual o divisor de águas? Realmente, acima de 250 é indicativo para a gente poder colocar o paciente para colonoscopia? Abaixo de 50, se o paciente não tiver um fator de risco adicional, não tiver nenhum sintoma adicional, dá para a gente poder segurar a colonoscopia com o paciente com menos de 45 anos? Assim, varia muito de acordo com a opinião de vários autores. Eu, pessoalmente, se é possível ter a calprotectina em qualquer síndrome diarreica, eu sempre solicito, porque isso me orienta direitinho com relação aos próximos exames que vão ser necessários fazer. Uma calprotectina abaixo de 50 me deixa tranquilo com relação a essa parte de risco de doença inflamatória intestinal. Mas é claro que eu vou levar em consideração os fatores de risco que o paciente tem, os antecedentes familiares, mais especificamente, e antecedentes pessoais, né? O paciente tem histórico de parente de primeiro grau com doença inflamatória intestinal,
mesmo com uma calprotectina normal, eu vou pensar 2 vezes se realmente se essa calprotectina foi bem feita, se não foi. Quer dizer, a gente tem que confiar também nos exames. E não é só a calprotectina, né? A doutora Maria do Carmo falou bem claramente que a gente vai levar em conta outros fatores, né? Provas de atividade inflamatória, o exame físico é extremamente importante, o toque retal não deve ser esquecido em pacientes que têm qualquer síndrome gastrointestinal, especialmente diarreica, mas também constipativa. Pode muito bem o indivíduo ter algum problema, por exemplo, de evacuação dissinérgica, que a gente consegue fazer o diagnóstico até pelo toque retal. Quer dizer, são vários fatores que envolvem e que respondem à sua questão. Perfeito. Vitório, no seu acompanhamento com estudantes, com jovens residentes, com jovens médicos, a faculdade oferece cada vez mais uma oportunidade para grandes síndromes, para pacientes que são pacientes complexos, pacientes que têm doenças muitas vezes muito mais danosas e muito mais graves, e pouco doença funcional. O que você acha que esse paciente, quando chega um jovem gastro que não tem essa habilidade de entender, de compreender, que está praticando essa medicina muito rápida, como você percebe isso? Qual o conselho que você poderia dar para o jovem, para ele poder voltar uma atenção muito maior para esse paciente de doença funcional? Em especial, rapidinho, nós estamos com quase 400 pessoas conectadas. Nossa gratidão, meus amigos, fora os 18 polos que estão nos ouvindo. Então, realmente, vocês palpitam o coração para descomplicar todos. Vitório, por favor. É interessante porque recentemente eu entrei em contato com uma ex-residente e eu comentei que a gente abriu um ambulatório na escola de doenças intestinais funcionais. E ela comentou exatamente isso, que tem pouco espaço nas faculdades, né? E que o dia a dia da gente no consultório é muito frequente essa doença. Então, tem que procurar ativamente a respeito dessa patologia, que ela é bastante comum. E ela, como a gente viu, e nós veremos no tratamento, você tem que sempre rever o diagnóstico. Mesmo porque, normalmente, ela não vem sozinha. Você pode ter outras doenças concomitantes, junto à doença do intestino irritável. Então, tem que estudar, tem que ir atrás da intolerância da lactose, intolerância à frutose. Então, você tem que ter uma visão sobranceira sobre esse paciente, mesmo porque muitos dos sintomas são parecidos, né? Eles acabam compartilhando uns sintomas com o outro. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta para a Maria do Carmo. Por favor. Quando você pede o exame para supercrescimento, você prefere qual? A lactulose ou a glicose? Ou depende do caso, alguma coisa clínica te chama a atenção? É uma possibilidade ambos, né? Um tem mais sensibilidade, outro você faz mais diagnóstico com a lactulose, por exemplo, do que quando você usa com a glicose, talvez pela especificidade dela. E as curvas diferem um pouquinho, né? Então, quem está fazendo tem que interpretar a curva mais rápida da glicose e da lactulose depois. Mas, às vezes, vai da disponibilidade do próprio laboratório. Eu acho que a gente pode pedir um ou outro. Eu tenho uma tendência a pedir mais com glicose, mas porque talvez eu tenha tido essas oportunidades quando eu fiquei nos meus estágios fora do Brasil, tanto em Barcelona quanto Boston, usavam muito mais glicose do que lactulose. Mas isso a gente tem a possibilidade, a interpretação do teste é importante e acho que não tem tanta diferença na prática. Se tiver com lactulose somente, pode fazer, porque vai ter esse resultado muito... E lembrar que nós temos casos, talvez 10 a 12% falso negativo, né, Vitória? Porque é um teste que a gente tem hoje, pelo menos no nosso meio, apenas com hidrogênio expirado.
E a gente sabe que tem até 10% das pessoas, 12%, que não produzem o hidrogênio. Os gases intestinais produzidos pelas bactérias, basicamente o hidrato de carbono, metano e o hidrogênio. Mas existe essa produção, talvez, deficiente em uma parcela, assim como existe do metano, que é até maior, como existe do CO2. Então, existem aparelhos hoje até que fazem com os 3 gases, mas comumente com metano também. Isso diminui os falsos negativos. Então, quando o paciente tem muitos sintomas, ou se o quadro dele é muito típico, uma diarreia, distensão, às vezes mesmo com o teste negativo, dependendo do quadro, a gente trata como supercrescimento. Aproveitando, um abraço ao nosso querido Everton Ribeiro, que está nos acompanhando. Compartilha um pouco da sua experiência com as intolerâncias alimentares. Ele traz para a professora assim, um momento que nós vivemos cada vez mais, talvez um superdiagnóstico de intolerâncias ou uma overdiagnóstico ou uma tentativa de múltiplos diagnósticos ou afastamento do paciente em alguns grupos de alimentos, alguns grupos de acesso alimentar. Isso, como a gente vive num ambiente multidisciplinar, eu acredito que vale a pena a gente poder ter um entendimento, que muito desses pacientes com síndrome do intestino irritável vai ter uma maior sensibilidade visceral e qualquer mudança que seja do ponto de vista de distensão gasosa vai desencadear o sintoma da dor. Ele traz para todos nós como é que a gente poderia ter esse marcador, como a gente poderia elucidar essa interface da intolerância alimentar com a síndrome do intestino irritável. O que nós poderíamos organizar no diagnóstico? Inicialmente fazer um teste de supercrescimento bacteriano e depois direcionar para um teste direcionado de acordo com a agenda alimentar? Seria uma alternativa? Sim, boa noite, Everton. Eu acho que também é uma coisa super individual, mas não é história. O paciente às vezes já chega falando, né? Ele piora com farináceos, ou ele piora com lácteos, e a gente às vezes respeita as intolerâncias, mas o que a gente tem que pensar é que muitas vezes a gente não tem testes para todas as intolerâncias. E difícil, então o próprio paciente vai restringindo muito, principalmente atualmente, né, com esse boom aí das intolerâncias alimentares, a dieta FODMAP, que essa semana teve um statement no New York Times, não sei se vocês viram, sobre a dieta FODMAP, e eu concordo plenamente. Ela é uma dieta que a gente tem que pensar muito para dar. Ela é difícil, ela é restritiva, ela não tem esse total, né, Barbucci, a experiência é a mesma. Poucos melhoram de fato, né? Ela não é para sempre, é para ser reincluídos alimentos. A gente vê gente fazendo essa dieta há meses, então, anos. Então, pensar muito, eu acho, de forma individual, mas é claro que o paciente que tem intolerância, ele melhora muito com a restrição daquele alimento, seja frutose, lactulose, frutanos, alguns se dão bem com a dieta de restrição dos alimentos ricos em FODMAP. Então, acho que temos que pensar que tem um exagero aí nessa área, mas que existe até 60% dos pacientes com síndrome do intestino irritável relatam que a restrição de alguns alimentos melhora os sintomas. Então, ao respeitar as intolerâncias de cada um, já é uma forma da gente também estar abordando esse aspecto. Lembrar também das rafinoses, né? Um paciente que muitas vezes, se a gente não tiver um diagnóstico ativo, o paciente pode não ter um diagnóstico porque a gente não pergunta ou não questiona. Só para fechar essa parte de diagnóstico, eu gostaria, o Bravin trouxe outra pergunta, outro colega também perguntou, quando vocês direcionam para o colega a biópsia de cólon? Um paciente que tem calprotectina baixa, mas que o paciente persiste com uma diarreia, esse paciente vai para uma colonoscopia, um paciente que precisa de uma luz no diagnóstico. É por medicação, por uso de medicação? Qual o roteiro que vocês poderiam dar como clínicos para nós colonoscopistas, que eu também sou um colonoscopista? Eu sou da opinião que uma vez fazendo colonoscopia, eu peço para fazer biópsia seriada em todo mundo, especialmente em síndromes diarreicas, né? O que não pode acontecer é você fazer a colonoscopia no biopsiar e daqui a pouco alguém perguntar por que não foram feitas as biópsias.
E não é só a colite microscópica, né, linfocítica ou colagênica, mas isso pode nos ajudar eventualmente até no diagnóstico de síndromes eosinofílicas, cada vez mais frequentes. Eu não sei qual é a experiência de vocês lá em Minas, mas a gente está vendo um aumento absurdo de doenças eosinofílicas nos últimos 2 anos. Colite eosinofílica, enterites eosinofílicas e a duodenite eosinofílica, gastrite eosinofílica e, é claro, esofagite eosinofílica. E as biópsias nos ajudam muito no diagnóstico diferencial, né? Então, eu acho que tem que fazer biópsia em todo mundo que vai fazer a colonoscopia e digo mais, sempre eu peço, mesmo em síndromes diarreicas, uma endoscopia também, e eu peço para biopsiar a segunda porção do duodeno e peço para biopsiar também antro e corpo gástricos. Fábio, um segundo só para uma posição. Concordo plenamente com o Barbucci. Se você não tem uma doença inflamatória, e isso a gente tem critérios outros que sugerem, o que você vai achar numa colonoscopia? 99% vai ser normal se preencher o critério de Roma. Não tem sentido se não for fazer biópsia, pedir. Agora, só pacientes, eu tenho alguns com colite microscópica, jovens, inclusive uma colega médica que há poucos dias eu vi com colite microscópica, usando antidepressivo por longo tempo. Então, um dos critérios pode ser esse também, da gente pedir uma colono, mesmo com calprotectina baixa, predominante absoluta de diarreia. Às vezes nem tem dor, porque, na verdade, não é uma síndrome do intestino irritável, é uma colite microscópica. Além do escitalopram, qual outro antidepressivo vocês mais observam? O antidepressivo com maior relação com colite microscópica é a sertralina. Eu ia Sertralina. falar, Depois a sertralina. doloxetina, né? Essa médica usava sertralina. Sertralina. Que aqui foi o que perguntaram. Sertralina, doloxetina e escitalopram. Amigos, nós temos algumas perguntas sobre as síndromes pós-infecciosas. A gente vai voltar daqui a pouco para poder falar um pouco mais sobre isso no momento do tratamento. A gente gostaria de uma observação de vocês para esses eventos que nós vamos estar construindo ao longo do ano. A gente vai aparecer um QR Code para que todos vocês apontem. Coloquem um QR Code. Eu gostaria de saber de vocês a avaliação de como vocês estão observando, como vocês estão entendendo esse movimento da neurogastro que a Apsem está estendendo para todo o Brasil, como vocês poderiam nos ajudar a construir eventos mais impactantes, e isso vai fazer parte do nosso departamento de qualidade e vai fazer com que vocês possam compartilhar conosco o desejo para a gente fazer cada vez melhor, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aos polos, um grande abraço. Estou recebendo mensagem aqui, o nosso grande mestre James está lá em Alagoa, amigos que estão em Espírito Santo, vários polos espalhados. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre síndrome do intestino irritável, como que a gente pode abordar esse paciente, como é que a gente pode tratar esse paciente. Bom, é extremamente importante a aula da doutora Maria do Carmo, porque uma das coisas que a gente tem na abordagem clínica de qualquer doença é que o sucesso do tratamento ele está diretamente relacionado à acurácia diagnóstica. Então, quanto mais acurado o meu diagnóstico, mais chance eu tenho de acertar o tratamento, é óbvio. Se eu errar o diagnóstico, eu erro o tratamento. Então, um diagnóstico bem feito da síndrome do intestino irritável é o que dá o início ao nosso tratamento. O tratamento ele é baseado também nos mecanismos fisiopatológicos que envolvem a síndrome do intestino irritável, que, como a doutora Maria do Carmo já mencionou previamente, é baseado especialmente na alteração do eixo cérebro-intestinal, mas não só isso. Outros fatores são extremamente importantes e incluem, por exemplo, polimorfismos genéticos, metabolismo enteroendócrino alterado, neuroplasticidade alterada, a alteração da microbiota cada vez mais se torna bastante importante como participante da fisiopatologia e orientação no tratamento, metabolismo dos ácidos biliares, especialmente nas síndromes diarreicas. Nós já falamos um pouquinho sobre a importância dos alimentos e da hipersensibilidade, alergias e intolerâncias alimentares, e com certeza a ativação imune na mucosa cada vez mais ganha importância no que diz respeito à sua participação na fisiopatologia, é claro, nos ajudando também a escolher o melhor tratamento para os nossos pacientes. Essa alteração imune na mucosa está diretamente relacionada à disbiose e ao aumento da permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut, intestino permeável, intestino poroso. Cada vez mais, então, essa alteração da microbiota e a alteração da permeabilidade
mostra que a partir daí é possível haver um infiltrado inflamatório da nossa submucosa e ganha importância especialmente a participação dos mastócitos, basófilos e eosinófilos na fisiopatologia e também como alvo dos nossos tratamentos. O mastócito, como vocês sabem, ao degranular, leva à liberação de centenas de substâncias, especialmente de nosso interesse a triptase e a histamina. Existem substâncias essas que alteram cada vez mais a permeabilidade intestinal, promovem mais inflamação, alteram a secreção de água e eletrólitos, modulam a motilidade do intestino e também modulam a sensibilidade visceral. A partir daí, então, como é que a gente vai abordar os nossos pacientes com intestino irritável? Como é que eu vou tratar esses pacientes? Na verdade, o tratamento começa com uma explicação bastante detalhada para o nosso paciente da natureza crônica da doença, mas também da sua natureza benigna. Também abordando um paciente que é possível várias doenças funcionais acontecerem ao mesmo tempo e explicando especialmente para o nosso paciente também que é possível o paciente migrar de uma doença funcional para outra ao longo do seu tempo e também é possível a associação de doenças funcionais extradigestivas associadas às doenças funcionais do tubo digestivo. Importante ainda mencionar para os nossos pacientes que todas essas alterações fisiopatológicas mencionadas nos slides anteriores estão diretamente relacionadas, grande parte delas, a alterações genéticas que predispõem essas alterações e que levam a síndrome do intestino irritável. Importante a gente falar que ninguém tem intestino irritável porque quer, tem intestino irritável porque pode ter. Mas, afinal de contas, como é que a gente vai abordar o paciente do ponto de vista mais objetivo, além de esclarecer a natureza benigna e crônica da doença? A primeira etapa, segundo os guidelines do ADA, é, além da orientação dietética, também modular a dieta dos nossos pacientes. A doutora Maria do Carmo já mencionou que 60% a 70% dos nossos pacientes melhoram dos sintomas da síndrome do intestino irritável com alguma abordagem dietética. A questão é que abordagem dietética que a gente vai propor para os nossos pacientes. Os alimentos eles podem levar a vários sintomas intestinais por vários mecanismos, seja porque eles não são digeridos, por exemplo, levando a hiperfermentação, especialmente de carboidratos, levando então à produção de gases, distensão abdominal, alterando a osmolaridade do intestino através, por exemplo, da produção de ácidos graxos de cadeia curta e de outras substâncias, mudando o pH intracolônico através da própria produção desses ácidos graxos de cadeia curta e cada vez mais a gente vê que o alimento interage diretamente com a mucosa intestinal. Nós temos mais receptores gustativos no intestino do que tem na boca, que a gente tem na boca, mais receptores olfativos no intestino do que a gente tem no nosso nariz, sensores para temperatura de alimento, para pH de alimento, para osmolaridade de alimento, todos eles estão presentes na parede intestinal. Muitos deles presentes, inclusive, nas células neuroendócrinas do intestino, células essas responsáveis pela produção de mais de 30 hormônios, vários deles interferindo diretamente na secreção intestinal, na sensibilidade intestinal, na motilidade intestinal. Uma boa parte ainda dos sintomas pode ser causada pela modulação que a dieta exerce na microbiota intestinal. A microbiota por si só também pode produzir uma série de substâncias que interferem diretamente no funcionamento do intestino e indiretamente também modulando o eixo cérebro-intestinal. São várias as dietas propostas para o tratamento de pacientes que têm intestino irritável. E é importante a gente mencionar que não existe nenhuma bala de prata aqui no que diz respeito à dieta. Se eu propor a mesma dieta para 100 pacientes diferentes, eu vou ter 100 diferentes respostas a essa mesma dieta. Portanto, a mensagem mais importante quando a gente fala de dieta é que a dieta deve ser individualizada para cada um dos nossos pacientes. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer para o nosso paciente é restringir cada vez menos alimentos, né? Pedir para o paciente realizar um diário alimentar bem feito para que a gente possa, então, restringir somente o necessário, somente o que traz, o que piora os sintomas dos nossos pacientes. Dietas tradicionais que envolvem, por exemplo, limitar a ingestão de 3 porções de frutas ao dia, limitar gorduras e cafeína, são utilizadas há muito tempo. A dieta do NICE proposta pela Sociedade Britânica de Nutrologia também tem ganho cada vez mais importante por ser uma dieta menos restritiva, mais lógica de ser seguida. Muitos nutricionistas e muitos nutrólogos aconselham uma dieta sempre para todo paciente, sem lactose, sem glúten, que é uma atitude que realmente eu não
concordo na grande maioria dos pacientes, apesar de haver relatos que 30% dos pacientes podem melhorar com uma dieta sem glúten ou pobre em glúten, isso é muito individual. E é importante que a gente tenha em mente que nenhuma dieta restrita em glúten deve ser instituída sem antes ser afastada da doença celíaca e alergia ao trigo, né? E cada vez mais se fala da dieta dos FODMAPs e da sua falta, na verdade, de evidência robusta, né, para o tratamento de pacientes que têm síndrome do intestino irritável. É uma dieta extremamente restritiva, a doutora Maria do Carmo já mencionou isso de uma maneira bastante clara, interfere diretamente no aspecto nutricional dos nossos pacientes, pode modular nossa microbiota de uma maneira não desejada, já que vários dos FODMAPs têm caráter prebiótico. A restrição alimentar muito intensa e muito extensa acaba tornando a dieta mais cara. Isso interfere diretamente na socialização dos pacientes, que acabam ficando pessoas chatas que não podem comer nada. E, além disso, o ponto de vista psiquiátrico é extremamente relevante nesse tipo de dieta. Cada vez mais a gente vê a ortorexia, especialmente o ARFID, como diagnósticos psiquiátricos que aparecem em pacientes que têm síndrome do intestino irritável e que são expostos a dietas restritivas por muito tempo. Se fala também na dieta do Mediterrâneo, uma dieta hoje considerada talvez o exemplo de dieta saudável que a gente tem, mas na síndrome do intestino irritável nem sempre a dieta mediterrânea é a melhor opção. É uma dieta muito rica em fibras e a gente sabe que quanto mais fibra a gente consome em pacientes com intestino irritável, a chance de fermentação é maior e muitos dos nossos pacientes não se adaptam a esse tipo de dieta. Embora seja claramente uma dieta anti-inflamatória que promove então o desenvolvimento de cepas menos inflamatórias, nem sempre é uma opção boa para todos os pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Outras dietas são propostas, como a dieta ayurvédica, a dieta chinesa, restrição específica de glúten, dietas restritas em fibras ou não, todas com muito pouca evidência de que de fato funcionam e que de fato fazem diferença, muita diferença na condução dos pacientes que têm intestino irritável. Depois dessa fase inicial, na verdade, concomitantemente a essa fase em que a gente orienta sobre a dieta e a natureza benigna da doença, a sua cronicidade, é muito importante que a gente atue diretamente sobre os principais sintomas da síndrome do intestino irritável. Importante a gente mencionar que não existe síndrome do intestino irritável sem dor abdominal e, portanto, não basta que na síndrome do intestino irritável nós corrigirmos simplesmente o hábito intestinal e a consistência das fezes. É óbvio que em pacientes mais leves, o uso de laxativos em pacientes constipados e de antimotilidade, medicamentos que diminuem a motilidade intestinal, a secreção intestinal, são importantes na condução dos pacientes, mas esses pacientes não têm uma melhora importante da sua qualidade de vida se concomitantemente a isso a gente não tratar a dor abdominal desses pacientes. E pelo AGA é recomendável então nesses pacientes mais brandos, associado à dieta, o uso de antiespasmódicos. Roma 4 coloca algumas opções de antiespasmódicos para conduzir esses pacientes com síndrome do intestino irritável. O que a gente tem, na verdade, mais evidência de que possa ser útil nessa situação é o uso então do brometo do etilônio, da berberina e também do óleo de menta. Especificamente o brometo de etilônio tem evidências interessantes, especialmente no estudo conduzido pelo grupo do professor Tak em Leuven, né? O brometo de etilônio permite, então, um efeito bastante claro sobre a diarreia e a constipação, já que atua diretamente sobre os canais de cálcio. O brometo de etilônio ainda interfere diretamente em receptores muscarínicos e de taquiquininas e, portanto, interfere diretamente na condução do controle da dor nesses pacientes, ao mesmo tempo que, através de receptores PAF, também interfere na inflamação que a gente mencionou anteriormente. Depois dessa etapa, e é importante que a gente tenha em mente que quando a gente submete os nossos pacientes ao uso de antiespasmódicos, que a gente não vai ter um efeito antiespasmódico com relação à motilidade intestinal rapidamente. Então é importante que a gente não queime os antiespasmódicos sem antes testar os antiespasmódicos por no mínimo 4 semanas, o ideal 6 semanas de tratamento, para que a gente possa depois decidir se funciona ou não e se a gente é necessário partir para uma terceira etapa de tratamento. Essa terceira etapa, pelo EDA, envolve medicamentos que a gente não dispõe no Brasil. Por exemplo, secretagogos nas síndromes constipativas, né, como linaclotida, lubiprostona, plecanatida, tenampanor, a gente não tem disponível no nosso meio. Do mesmo jeito que a gente também não tem mais o tegazeroide, que é recomendado também pelo EDA.
Com relação às síndromes diarreicas, a gente tem os antibióticos, especialmente a rifaximina, que pode ser utilizada nessa fase, mesmo que o paciente não tenha supercrescimento bacteriano do intestino delgado. E nessa fase, em pacientes diarreicos, a orientação é que podemos também já iniciar o uso de neuromoduladores, especificamente então aqui os tricíclicos. Eventualmente a luxadolina, se os senhores estiverem nos Estados Unidos, também pode ser utilizada. Os antagonistas dos receptores da serotonina do tipo 3, como a losetrona e seus derivados, como a ondansetrona que a gente tem no nosso meio, também podem ser utilizados nessa fase. Junto ou mesmo em pacientes que não respondem a essa abordagem, a gente vai passar então para o uso dos neuromoduladores. E a escolha do neuromodulador vai depender muito de cada paciente, se o paciente é magro, se o paciente é gordo, se ele dorme bem, se ele não dorme, se o paciente tem diarreia, se o paciente tem constipação. Mas, basicamente, o que a gente visa aqui com os neuromoduladores é interferir na sensibilidade visceral, ou seja, corrigir novamente a dor do nosso paciente, interagir diretamente no eixo cérebro-intestinal e, é claro, modificar a motilidade, corrigindo a motilidade, para que então a gente possa ter uma melhoria completa da qualidade de vida dos nossos pacientes. Neuromoduladores que atuam sobre a glutamina, receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos, colinérgicos, GABAérgicos, estaminérgicos e dopaminérgicos podem ser utilizados na síndrome do intestino irritável. Vários dos antidepressivos atuam sobre esses receptores de uma maneira bastante complexa, em especial os antidepressivos tricíclicos, que têm efeito antimuscarínico, têm efeito antistaminérgico e têm efeito serotoninérgico e noradrenérgico. A mesma coisa acontece com outros neuromoduladores e o destaque também vai para os neuromoduladores mais complexos, como, por exemplo, os tetracíclicos, com destaque aqui para a trazodona e a própria mirtazapina, que atuam também de maneira complexa em diferentes receptores, interferindo então na motilidade, interferindo na secreção intestinal e no controle da dor abdominal. Nós temos também os serotoninérgicos não neuromoduladores, como é o caso, por exemplo, da ondansetrona, e dos GABAérgicos, né, que são, a gente sabe, analgésicos viscerais bastante eficazes, pouco estudados na síndrome do intestino irritável, mas que a gente usa na nossa prática clínica com resultados variáveis, na maioria das vezes bons resultados, especialmente a pregabalina e a gabapentina. Ainda em estudos os neuromoduladores que atuam sobre os receptores de glutamato e vários outros que podem ser utilizados como anticolinérgicos. Importante a gente ter em mente que todos esses neuromoduladores podem ter efeitos colaterais e é importante então que a gente saiba quais são os efeitos colaterais restritos a cada neuromodulador que a gente vai escolher. Importante também a gente falar que nem sempre os neuromoduladores são antidepressivos. É possível a gente usar, então, GABAérgicos, que são analgésicos viscerais específicos, e eventualmente até estabilizadores do humor, como é o caso da quetiapina e da olanzapina. Uma outra coisa que tem sido utilizado bastante para tentar modular, né, a microbiota, que sem dúvida participa da fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, é o uso de probióticos, especialmente lactobacilos, bifidobacterium bacilos. Têm sido observados algumas cepas com resultados interessantes na condução da síndrome do intestino irritável. Associação de cepas, como por exemplo a associação do Lactobacillus acidófilos R52 e o Bifidobacterium longo R175, podem atuar diretamente sobre a dor abdominal, podem atuar sobre o ritmo intestinal e, mais do que isso, podem atuar diretamente modulando o estresse dos nossos pacientes, uma coisa que a gente sabe que com certeza modula os sintomas do intestino irritável, fazendo com que esses sintomas sejam mais frequentes e mais intensos. Outros tipos de tratamento não farmacológicos, como a acupuntura, a mocha, né, relaxamento transcendental, a terapia cognitiva comportamental, também podem ser utilizados. E, especialmente, né, a gente tem bastante evidência, especialmente em trabalhos chineses e americanos, da hipnoterapia voltada para a síndrome do intestino irritável com uma arma interessante, desde que a gente tenha um hipnoterapeuta que seja especializado na condução de pacientes funcionais. Resumindo, então, a nossa apresentação, é muito importante que a gente conheça a fisiopatologia da doença e, a partir daí, a gente direcione o tipo de tratamento mais adequado. Né? O predomínio de constipação ou diarreia nos orienta especificamente os medicamentos que a gente vai utilizar, mas é importante que a gente diga que uma boa parte dos pacientes nos vem com síndromes mistas ou alternadas, o que dificulta bastante a escolha da melhor terapia farmacológica para esses grupos de pacientes, devendo se focar, então, no controle da dor
e alternando, eventualmente, os medicamentos de acordo com o ritmo intestinal que a gente tem pela frente. Muito obrigado. É isso que eu queria falar, professor. Nós temos aqui algumas perguntas e só vou chamar logo o Fábio Mota, que pediu aqui, que só enfatizou a abordagem dietética no indivíduo com intolerância à lactose. Ele está mais propenso, então, a ter a síndrome do intestino irritável? Então, teria alguma associação, intolerância direta? Ele tem mais susceptibilidade de ter a síndrome? Tem duas coisas que eu quero mencionar. Uma coisa é o seguinte: se a gente fizer um estudo de má digestão de lactose em pacientes com intestino irritável e sem intestino irritável, nós vamos encontrar exatamente a mesma prevalência de má digestão de lactose. Tá? Então, 70% da população digere mal lactose, isso no mundo inteiro. Só que desses 70%, só 30% são intolerantes à lactose, ou seja, 30% têm sintomas relacionados com essa má digestão. E isso depende, entre outras coisas, da sensibilidade visceral. Portanto, quando eu pego um paciente com intestino irritável, ele tem a mesma chance de ter má digestão, mas tem muito mais chance de ter intolerância do que o paciente que não tem intestino irritável. E outra coisa extremamente importante que modula a dieta, quando a gente vai propor essa dieta para o nosso paciente, é a presença ou não de supercrescimento bacteriano de intestino delgado. O supercrescimento bacteriano causa intolerâncias, altera inclusive os testes respiratórios para intolerâncias alimentares. Então é extremamente importante que a gente pense no supercrescimento em pacientes que têm fator de risco ou que têm sintomas compatíveis, como a doutora Maria do Carmo apenas mencionou, porque se o paciente tiver supercrescimento bacteriano, ele pode, por exemplo, fermentar a lactose antes que a lactase desdobre a lactose. E isso cria intolerância à lactose mesmo em pacientes que não têm hipolactasia primária do adulto. Isso vale para a lactose, mas vale especialmente para os monossacarídeos, como frutose e os polióis, tá? Que são açúcares absorvidos muito alto no intestino delgado e, portanto, mais vulneráveis à fermentação. Inclusive, a própria frutose, a Du sabe disso, é utilizada em alguns protocolos para pesquisa de supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Então, eu nunca fazer nenhum teste desses sem antes ter certeza se o paciente tem ou não tem supercrescimento bacteriano. Perfeito. O professor James, lá de Alagoas, mandou perguntar para vocês dois aqui um fato interessante. Com a nova era dos psicobióticos, desse novo resgate que a gente está tendo para a síndrome do intestino irritável, como nós podemos abordar o uso desses probióticos? Qual o racional que nós podemos esperar nesses próximos trabalhos da literatura e já na prática clínica para o paciente constipado e para o paciente diarreico? Alguém gostaria de começar essa jornada? A gente já deu uma pincelada sobre isso. Só para então, ele poder ficar... Qual que você acha que deve ser hoje? Você usa na prática paciente mais diarreico? Olha, depende muito. Eu uso em ambos os pacientes, né? Independentemente da apresentação da síndrome, você vai escolher as cepas probióticas ou combinações de cepas probióticas de acordo com a evidência que você tem com essas cepas. Quando a gente fala especificamente de psicobióticos, eu acho que teria indicação em qualquer apresentação da síndrome, porque a gente sabe que o bem-estar psicoemocional ele modula a síndrome de intestino irritável de uma maneira bastante nítida. Então, tem sentido se usar psicobióticos em qualquer apresentação da síndrome, levando também em consideração que a disbiose é aparentemente importante na fisiopatologia, pelo menos na grande maioria dos pacientes, embora nem todos. Né? Existem trabalhos agora da Inglaterra que mostram que uma boa parte, sei lá, 10 a 20% dos pacientes não tem uma microbiota muito diferente dos pacientes que não têm síndrome do intestino irritável. Isso é interessante. A interface dos ácidos biliares com a síndrome do intestino irritável. Quando utilizar colestiramina? Quem que eu falo? Fala você. Então, vou mandar um abraço para o James, né? Nosso querido, lá nessa terra linda, Maceió. Abraço, James. Eu uso colestiramina até bastante, em alguns pacientes com resultados muito bons. É uma pesquisa cada vez mais fortalecida hoje, principalmente pelo grupo do professor Camilleri, na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, onde ele já tem, inclusive, formas de fazer esse diagnóstico
ainda restrita a pesquisa lá na clínica deles, mas assim, que vão mostrando cada vez mais que tem uma parcela de pacientes, independente de pós-colestectomia, que tem essa alteração muito nitidamente, que melhoram muito, geralmente são pacientes com a forma mista ou diarreica. Lá fora também eles têm um colestipam, eles têm outras opções além da colestiramina, mais fáceis de tomar, porque aqui a gente tem em pó, é difícil de diluir, o paciente não gosta, a longo prazo é difícil, mas melhora muito alguns pacientes. A dose é extremamente individual, tem pacientes que melhoram com metade de um envelope, outros precisam de até 2 envelopes ao dia, mas aqueles que têm realmente essa má absorção, né, dos ácidos biliares melhoram bastante. Então, tem uma parcela de pacientes que eu uso sim. Barbucci? Eu também gosto bastante. A evidência é que a gente tem 20 a 30% em média, né, nas síndromes diarreicas de má absorção de sais biliares. E, portanto, teoricamente, né, os adsorventes de sais biliares poderiam funcionar em até quase 1/3 dos pacientes com síndromes diarreicas. Isso é importante a gente mencionar. Outro detalhe é que esses adsorventes de sais biliares, eles absorvem também remédios. Então, é importante, né, quando a gente prescreve isso, orientar a não tomar nenhum remédio próximo disso, porque senão a gente pode ter interferência sobre os neuromoduladores e, eventualmente, outros medicamentos que o paciente esteja tomando. Intervalo de 2 horas, no mínimo, entre a coletiramina e outros medicamentos. Um abraço aqui à doutora Érica, a doutora Rafaela, do nosso Polo de São Paulo, está lotado. Ela contou um pouquinho sobre o passo a passo, sobre a síndrome do intestino irritável, a SIBO e as intolerâncias. A gente já conseguiu responder, então a gente vai passar. Ebastina, quando utilizar, qual o racional e como nós podemos melhorar a qualidade de vida do nosso paciente? Eu não coloquei aqui um slide, porque a gente tem agora um trabalho que foi publicado há mais ou menos um mês atrás e que aborda o uso dos bloqueadores H1 na condução de pacientes com síndrome do intestino irritável não constipativo, né? Mais na forma diarreica. Muito né? bom. Mas como a gente disse, isso passa novamente pela importância do infiltrado dos granulócitos, especialmente dos mastócitos que produzem histamina. A histamina se liga basicamente a 2 receptores no intestino de importância, que são os receptores H1 e os H4, né? H4 ou H3? H3. E os bloqueadores dos receptores H1, eles têm se mostrado, pelo menos uma boa parte dos pacientes, eficazes em controlar especialmente a dor abdominal. Então, mas também eles têm um certo efeito constipativo. Por isso que a gente evita de dar bloqueador H1 em pacientes com síndrome constipativa. Além desses antihistamínicos, os estabilizadores de membrana de mastócitos e eosinófilos também podem ser utilizados, com resultados também bastante interessantes. A diferença do uso de antihistamínico, estabilizador de membrana de mastócito e eosinófilo, na síndrome do intestino irritável e nas síndromes alérgicas, é justamente a dose. Diferentemente dos neuromoduladores, que a gente acaba usando doses menores do que o psiquiatra e o neurologista usa, nos bloqueadores H1 e estabilizadores de membrana de mastócito, a gente usa doses maiores, né? Mas eu uso com relativa frequência. Perfeito. Professora? Eu queria perguntar para você, Barbucci, a sua experiência, dose que você usa da ondansetrona e da pregabalina. Então, da ondansetrona, eu deixo livre para o meu paciente mudar a dose, a posologia, de acordo com a resposta intestinal. Sempre na diarreia? Sempre na diarreia. Eu começo com 24 miligramas por dia, às vezes chego até 32, depende se for uma diarreia um pouco mais intensa. E aí eu já oriento o paciente a reduzir a dose ou aumentar a dose de acordo com a resposta do intestino. Com relação à pregabalina, eu normalmente começo com doses menores de pregabalina, para sentir o efeito sedativo, se vai ser muito importante ou não. Às vezes eu começo até com 25 miligramas, normalmente eu passo 50 miligramas como dose inicial à noite. A pregabalina é um remédio bastante interessante, porque controla a dor, modula o sono e tem um efeito ansiolítico. Quer dizer, a gente consegue, assim, atuar em 3 frentes com a mesma medicação. Em todas as formas? Na pregabalina, eu uso em todas as formas, basicamente um analgésico visceral. Ela tende a prender um pouco o intestino, né? Mas em pacientes com síndrome constipativa, especialmente, em que a gente vai evitar de usar a amitriptilina, e o outro que a gente às vezes esquece, que também dá constipação, que é a paroxetina, eu vou direto na pregabalina. Ainda mais do que gabapentina, que também é interessante. E aí a nossa experiência no HC
é com gabapentina, porque nós não temos pregabalina liberada para gastroenterologia. Só lembrando que a ondansetrona, eu também uso igual, ela não melhora a dor, só a diarreia. Então, a gente tem que associar um antiespasmódico, porque temos que lembrar da dor abdominal, que muitas vezes é um sintoma mais importante. Então, associe um antiespasmódico. Uma pergunta para os dois. A gente consegue controlar a síndrome do intestino irritável com uma medicação ou com frequência vocês combinam medicações? Ladies first. Então, os antiespasmódicos, eles atuam na dor. Alguns deles, até o paciente nos diz, olha, melhorei a constipação, melhorei a diarreia, mas não são especificamente para isso. Nós temos apenas os serotoninérgicos, né? A tegazeróide que não temos mais, a Lozetron que não temos, os serotoninérgicos que tínhamos, a Procaloprida, a lubiprostona, que saiu do mercado agora. Então, esses sim, há evidências de que na forma com constipação são monoterapia. Melhora a dor e a constipação. Tegazeróide, nós tivemos uma boa experiência nesse sentido e começávamos a ter com a lubiprostona, mas ela precocemente saiu do mercado. Então, como monoterapia hoje no Brasil, não temos. Assim, depende muito também da gravidade, né? Claro, Às vezes o claro. paciente tem uma síndrome irritável leve, né? E aí o antiespasmódico, eventualmente com a dieta, talvez resolva. Né? A gente tem também nas síndromes constipativas hoje a Procaloprida, né? Que não melhora a dor. Mas por isso o antiespasmódico junto. Pois é. Monoterapia não temos, E tem o sumatriptan também. Porque a gente recebe paciente muito grave, entre aspas, né? Aspas, então a gente esquece, assim, mas raramente a gente não vai medicar quando chega no gastro, né? Um abraço aqui, temos vários polos pelo Brasil, Cascavel, um abraço a todos vocês, Goiânia está lá com a turma do mestre Jofre, Elisa está lá com todos, tem Polo Espírito Santo, na Nordeste, espalhado por São Paulo, são 18 polos, nossa gratidão a vocês que estão aí, estão bem, estão jantando daqui a pouco, e a gente ainda vai trabalhar mais um pouco aqui. Mas uma pergunta última aqui para a gente poder fechar. Brometo de otilônio, como usar no resgate da dor, como usar na manutenção e como usar para que esse paciente tenha um controle da qualidade de vida de forma de demanda no dia a dia dele. Vocês têm experiência? Perguntaram aqui. Quer que eu responda? Como a gente já mencionou, né, o tratamento da dor é essencial no intestino irritável. Então, o uso de antiespasmódicos, ele tem uma importância, de fato, bastante grande na condição desses pacientes. É importante que a gente tenha em mente que o efeito antiespasmódico e de controle da dor, ele acaba sendo até bem mais precoce do que o efeito modulador sobre a motilidade, especificamente. Mas, normalmente, no caso do otilônio, também existem algumas evidências que, quanto mais prolongado o uso do brometo de otilônio, mais ele acumula na parede intestinal e mais eficaz ele se torna no controle da dor. Perfeito. Eventualmente, tem pacientes que usam de forma esporádica. Olha, eu estava bem, e melhorei, parei, agora eu só estou usando quando eu tenho dor. Uso alguns dias e paro, uso algumas semanas e paro, mas é importante que a gente diga também que é bastante seguro a manutenção com antiespasmose, especificamente o brometo de otilônio a longo prazo, e isso é essencial numa doença que tem um caráter crônico e que vai necessitar normalmente de terapia crônica. Pelo adiantar da hora, eu gostaria de nossas considerações ao nosso diretor médico, por favor. Bom, a gente viu que não foi surpreendente, aprendemos bastante com esses dois maravilhosos profissionais que nos ensinaram muito hoje. É uma doença cativante em termos de... A gente está sempre descobrindo, né? Alguma fisiopatologia, hoje é cheio de fisiopatologia. Também a gente volta a falar, tem que repensar na resposta, considerar aspectos de dieta, aspectos também da vida do paciente, é fundamental isso, e exercer. Não tem outro jeito, é atender esse paciente. Gratidão, Vitório. Professora Maria do Carmo, que tão prontamente saiu lá de Minas hoje,
está aqui viajando amanhã para outro lugar, mas não pôde deixar de estar aqui presente. Ela está combinando comigo, por favor. É porque ela está Bahia. Bahia, ela não tá de outro time. Ela está vestida de Azul. Bahia. O Azul. coração dela é baiano. Coração preto e branco. Mas estou de azul. É uma cor linda. É só agradecer, dizer que foi um prazer, uma noite muito especial. E aquilo que você comentou, Fábio, é uma realidade, né? Não só o estudante, o residente de gastroenterologia, já na gastroenterologia, ele vê pouco doença funcional. Porque ele fica no hospital, muitas vezes ele vai atender o ambulatório com esses retornos dos pacientes, vai para o ambulatório de doença inflamatória, de fígado, e na hora que chega no consultório, Vitória falou, Barbucci, 50 no mínimo, 50, falado 60% são distúrbios funcionais. E é só a experiência, o tempo e a história clínica, e ter tempo e paciência e descobrir que é uma área maravilhosa mesmo da gastroenterologia, que são as doenças funcionais. Então, é treino, é escuta, né, saber que o paciente não é da cabeça dele, é muito além disso, é uma doença que é um desafio, o reconhecimento dela e o tratamento. Cada vez mais a gente busca soluções, como o Barbucci também apresentou. Muito obrigada. Gratidão, professora. Mestre Ricardo Barbucci. Gostaria só de agradecer a oportunidade, doutor Antônio Fábio, a APSEM, pelo convite. É sempre um grande prazer estar do lado da doutora Maria do Carmo, aprendendo bastante, com o doutor Fábio também. E só ressaltar a importância que as doenças funcionais têm. Eu costumo falar para os meus residentes que é o seguinte: se vocês souberem conduzir um paciente com doença funcional e um paciente com doença do refluxo, vocês praticamente já resolveram o problema de gastroenterologia, né, Edu? Né? Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer essas doenças e tratar de forma adequada. E pela cronicidade, eventualmente pela gravidade de muitos pacientes, um paciente que melhora com uma abordagem bem feita, a gente fica realmente muito satisfeito. É o que traz alegria para o médico, é ver que o paciente melhorou, e a gratidão dos pacientes quando melhoram, né, sofrendo por tanto tempo, lembrando que a qualidade de vida é muito prejudicada nesse grupo de pacientes, é enorme, e isso é que deixa a gente feliz também. Então, muito obrigado. Gratidão, gratidão a todos vocês que estão em casa, são mais de 400 colegas conectados com todos nós, 18 polos, somados nós somos mais de 600 colegas munidos dessa nova abordagem, descomplicando a síndrome do intestino irritável. Acompanhem as redes sociais, vão no nosso canal do YouTube, vão no Quintal da APSEM, vocês vão acompanhar pílulas, o videocast que vão ser desenvolvidos a partir daqui, mas vocês também vão poder mandar para a gente interagir com nossas redes, mandando essas dúvidas, muitas perguntas aqui não podemos responder porque realmente tem muita coisa, mas outros desses virão. Essa síndrome é tão impactante que saiu agora no Globo, está em todos os jornais, o quanto que nós precisamos estar prontos para essa atuação. Convidamos você, jovem gastro, para poder fazer parte dessa paixão que é a neurogastroenterologia. A APSEM, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa transformação e convidamos mais uma vez vocês para poder abraçar esse paciente e, a partir de amanhã, nosso movimento Março Azul, estamos falando de intestino, vamos todos unidos contra o câncer coloretal. O departamento científico, o departamento médico da APSEM está aqui, tarimbado, colocou a gente de azul para poder fazer parte desse processo também. Um forte abraço, uma noite abençoada para todos.